Muito bem, boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Eu creio que neste momento estamos em condições de dar início à nossa reunião. Esta é uma reunião que decorre da aprovação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP e foi aprovado por unanimidade nesta comissão. E a grelha que temos para esta reunião é idêntica à da reunião de ontem, ou seja, portanto, é a audição da Autoridade para as Condições de Trabalho, da ACT, e a grelha será da seguinte forma. Há uma intervenção inicial por parte do Grupo Parlamentar do PCP, que é o requerente, no tempo de 5 minutos. Depois haverá uma resposta individual da ACT, no tempo de 10 minutos. Depois, 5 minutos por cada grupo parlamentar, que dará um total de 25 minutos. E uma resposta conjunta final da ACT, num tempo equivalente, ou seja, um tempo de 25 minutos, o que nos dá aqui um tempo indicativo de 65 minutos. E cumprimento também, além das senhoras e senhores deputados, cumprimento os membros da delegação da ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, a doutora Fernanda Campos, que é a Inspetora-Geral suplente, em suplência, e a doutora Ernestina Silva, diretora da Direção de Serviço de Apoio à Atividade Inspectiva. E, portanto, sem mais demoras, eu passaria a palavra à senhora deputada Diana Ferreira, do PCP, que nos acompanha por videoconferência. Tem a palavra a senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar a ACT, a delegação que hoje também está presente nesta audição, agradecendo também desde já a disponibilidade, a célere disponibilidade que manifestaram para participar nesta audição a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, sendo que o PCP reuniu a 7 de julho com um conjunto de organizações representativas dos trabalhadores. Tínhamos quanto à situação dos trabalhadores e também o comportamento da administração da empresa perante os seus trabalhadores, um comportamento que o PCP naturalmente repudia, também pelo que a seguir explicamos. A Altice, peço desculpa, continua a promover a repressão laboral e tendo neste momento a decorrer um despedimento coletivo de centenas de trabalhadores com 3 vertentes pelas quais saltam ilegalidades que exigem uma intervenção, e nomeadamente por parte da ACT, que não se pode resumir a assistir a violações sistemáticas da lei, a tomar notas, a fazer autos de notícia e que, em muitas situações, são posteriormente arquivados. E falamos de 3 dimensões que identifico rapidamente. Desde logo, o facto do despedimento coletivo ter uma dimensão política, de chantagem sobre a ANACOM, até sobre o próprio governo, conforme até declarações do próprio CEO, bem como o facto da Altice estar a instrumentalizar os trabalhadores, prosseguindo aqui um processo de chantagem cujo objetivo é conseguir travar a entrada de outros operadores no mercado e pagar menos pelo acesso ao 5G. Uma outra dimensão neste despedimento coletivo trata, efetivamente, da substituição de trabalhadores da PT por trabalhadores subcontratados, muitas vezes de empresas do próprio grupo, mas saltando até regras da transmissão de estabelecimento e fomentando situações de precariedade. E, ao mesmo tempo, este é um processo, em grande parte, que é uma forma de repressão, de chantagem, de assédio contra os trabalhadores, tanto aos que estão diretamente envolvidos, como a todos os trabalhadores da PT, servindo de mecanismos de pressão e de chantagem para a assinatura de rescisões por mútuo acordo. E estas dimensões não podem, no nosso entender, ser ignoradas nesta situação. Este é um despedimento com contornos escandalosos e que não surpreende, porque a prática da Altice noutros países é bem conhecida e também aqui recordamos que quando a Altice veio para Portugal também deixou bem claro ao que vinha, seja nas declarações do seu fundador, afirmando que não gostava de pagar salários ou que pagaria o mínimo que pudesse, seja também na gigantesca operação
de chantagem e de repressão que desde logo desencadeou sobre os trabalhadores da PT e que se vem prolongando no tempo, seja na intenção anunciada de despedimento de milhares de trabalhadores, na perpetuação da precariedade ou na fraude que praticou, recorrendo abusivamente à utilização das regras de transmissão de estabelecimento e que foi a luta dos trabalhadores que travou esse mesmo abuso que a Altice queria concretizar. E não é pouco importante fazer este percurso, porque a ACT não pode ignorar uma empresa com este histórico, com este comportamento de atropelo reiterado dos direitos dos trabalhadores, por uma empresa que, no fundo, defende que vale tudo para maximizar lucros e para alargar também esferas de influência. E também ainda nesta apresentação inicial do requerimento do PCP, importava referir que o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social informou à Assembleia da República que das 269 ações inspectivas realizadas pela ACT na Altice em 6 anos, tinham resultado 101 contraordenações num valor global de coimas de 462 mil euros. Uma informação que tem que ser avaliada por 2 ângulos. Primeiro, na grande quantidade de infrações que estão encontradas e que demonstram bem que estamos perante uma empresa cuja gestão viola regularmente a lei, nomeadamente a lei laboral. E também no reduzido número de contraordenações que são aplicadas, quer face àquela que é a realidade que os trabalhadores da Altice são confrontados todos os dias, quer face também aos dados vindos a lume neste período de 6 anos, e relembramos aqui a notícia da Lusa, que em 2017 dava nota que o valor mínimo do total associado às infrações objeto de autonotícia era de mais de 1.574.000 euros e o valor máximo seria de mais de 4.844.000 euros. Ora, dos dados que foram dados pelo Sr. Secretário de Estado, a Altice foi notificada de 462 mil euros. E naturalmente que isto levanta questões bastante preocupantes, sendo até necessário fazer uma avaliação sobre a forma como violações sistemáticas da lei laboral são tratadas, por parte da ACT também, e se isto não acaba até por resultar no facto das empresas incorporarem estas contraordenações efetivamente pagas como um custo, que é facilmente suportado e que compensa todas as infrações que as próprias empresas vão cometendo. E é naturalmente esta preocupação com estas violações reiteradas que nos convoca a esta mesma audição e também uma mão leve que possa existir com os infratores, nomeadamente quando estes são grandes empresas ou grupos económicos. E eu colocava, muito eu obrigado, não tenho muito bem noção do tempo, queria só colocar 4 questões muito concretas, Sr. Presidente. Agradeço que possa ser rápido, obrigado. Sim. E as questões muito concretas queríamos colocar à ACT. Nos últimos 6 anos, quantas queixas foram apresentadas contra diversas empresas de Altice em Portugal? Dessas, quantas resultaram em ações inspectivas? Quantas incluíram a audição dos queixosos e das organizações representativas dos trabalhadores? Também, quantos autos de notícias foram realizados? Quantas contraordenações foram aplicadas? Qual o valor das contraordenações, quantas foram pagas pela Altice e também no âmbito deste último processo de despedimento, de que forma é que a ACT está efetivamente a acompanhar este despedimento e também o contacto que está a ser feito tanto com as ORTs como também com a própria Altice no confronto que tem que ser feito com estes atropelos e com estas irregularidades. Muito obrigada pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra às senhoras representantes da delegação da ACT, e por lá não referi que esta é uma audição da ACT sobre o despedimento coletivo na PT Altice. Também que para esta reunião foram convidados os deputados da Comissão de Economia, que também têm estado a acompanhar estas matérias, designadamente quando da audição dos sindicatos. Simplesmente está também a decorrer uma reunião a esta hora, uma vez que esta é a semana final dos trabalhos e, portanto, está tudo muito ocupado e daí o facto de não estarem presentes. Eu passava então agora para a tal intervenção, resposta individual de 10 minutos à delegação da ACT e à doutora Fernanda Campos, pedindo que, se assim o entenderem, que possam gerir o tempo da forma que o entenderem melhor, desde que, enfim, que haja respeito pelo aquilo que o tempo está terminado, neste caso os 10 minutos. Tem a palavra, Sra. Doutora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Espero que estejam a ouvir-me em boas condições. Estamos a ouvi-la e a vê-la muito bem. Ótimo. Eu estou muito grata por estar aqui. É uma oportunidade que a ACT tem de esclarecer
que não é nem a dimensão da empresa, nem a pressão da empresa, nem qualquer outro condicionalismo que não seja a lei que impede a ACT de atuar ou condiciona a ACT na sua atuação. Por isso eu agradeço a oportunidade de aqui estar e agradeço também as questões colocadas pelo PCP. Eu devo referir que a ACT tem um acompanhamento muito próximo de todos os grandes fenómenos que ocorrem, e a Altice é acompanhada pela ACT há longo tempo. Eu posso dizer que desde 2015 até agora existiram 278 visitas inspectivas à MEO, Serviço de Comunicações e Multimédias, existiram 7 visitas inspectivas à PT Contacto Telemarketing, existiram 13 visitas inspectivas à Altice Portugal SA e uma visita inspectiva à Altice Labs SA. Estas visitas inspectivas deveram-se à intercomunicação e ao trabalho que faz junto com os seus parceiros setoriais, nomeadamente a Comissão de Trabalhadores da Altice, o sindicato da PT, aliás com quem estivemos no dia 5 de julho passado, aqui nas instalações da ACT, percebendo as dificuldades e a perspectiva que estava a ser tida pelos vários intervenientes, quer Comissão de Trabalhadores, quer sindicatos envolvidos, e também dar nota da expectativa e daquilo que poderia ser a intervenção da ACT articulada com a informação que nos estava a ser transmitida. E daí eu não estar a dizer à senhora deputada o número exato de pedidos de intervenção que são formulados, precisamente porque temos este relacionamento com os sindicatos e com a Comissão de Trabalhadores, que à primeira solicitação de reunião para nos passar preocupações e indicação de situações que estarão, do ponto de vista das estruturas de representação coletiva dos trabalhadores, que estejam irregulares, são passadas à ACT, e a ACT organiza todos os seus serviços de proximidade com os locais de trabalho e procede a uma intervenção, à intervenção inspectiva que for necessário, e é isso que está neste momento a acontecer. É uma intervenção que envolve 16 serviços desconcentrados da ACT, que envolve equipas de inspetor de trabalho, uma equipa de 2 no mínimo em cada destes serviços desconcentrados da ACT, e que o faz em articulação com o serviço que é, com o serviço central, e está aqui a senhora diretora da Direção de Serviços de Apoio à Atividade Inspectiva, que tem essa responsabilidade a cargo, obviamente com trabalho com a direção, e em que são assegurados com maior profundidade a análise dos factos e a aplicação do direito que está previsto para os factos que são encontrados. Destas visitas que eu falei, resultaram à MEO, Serviço de Comunicação, 219 processos inspectivos, à PT Contact, 7 processos inspectivos, à Altice Portugal, 13 processos inspectivos, e à Altice Labs, 1 processo inspectivo. Estes processos inspectivos resultaram em procedimentos inspectivos, que são vários, não são só autos de notícia, há outras determinações, nomeadamente notificações para tomada de medidas, notificações para apuramento de quantias em dívida e outros, nomeadamente participações crime e autos de notícia. Dos autos de notícia, à MEO foram levantados 171 procedimentos, 171 autos de notícia. Nas outras empresas do grupo não foram levantados autos de notícia. Dessas infrações sancionadas foram pagas voluntariamente após a notificação 40 autos de notícia, 40 infrações, portanto, por decisão administrativa, e
61 infrações foram objeto de recurso para o Tribunal pela Altice e foram condenados por decisão judicial. Portanto, eu faria aqui um balanço positivo e perdoem-me a imodéstia com a casa que represento, porque sinceramente não é um trabalho muito anterior à minha presença na direção, embora a minha presença enquanto inspetora de trabalho, não é normal, não é vulgar, digamos assim, não é frequente, melhor dito, que uma empresa em Portugal tenha 61 recursos de contraordenações laborais assumidas pela ACT e que tenham obtido condenação judicial em sede de recurso. Portanto, e ainda há infrações que estão em instrução, em fase de instrução, outras estão a aguardar provimento de recursos. Sim, de facto, as contraordenações e o volume pago foram, grosso modo, estes 462 mil e quase 600 euros. A que é que se deve este volume? Primeiro, as contraordenações laborais, quaisquer contraordenações laborais, e pelo sistema que regula a aplicação, a instrução e a aplicação das sanções, todas as coimas são notificadas pelo mínimo legal. É isto que diz a lei. E uma vez decidido pelo arguido o pagamento voluntário, elas são pagas pelo mínimo legal. É isto que diz a lei. E, em alguns casos, foi isso que aconteceu. A Altice pagou voluntariamente, noutros foi objeto de recurso, como acabei de falar, e o próprio Tribunal faz aqui a regulação do valor da coima, se assim entender. Outras vezes aplica aquilo que a ACT decidiu aplicar. Este valor sofre ainda a compressão legal, obviamente, do cúmulo jurídico, ou seja, quando um arguido tem várias infrações que se desenrolam no mesmo espaço de tempo e que estejam, e assim não tem sido agora há um tempo esta parte do entendimento de grande parte da nossa jurisprudência, mas o que está, e sem entrando a seguir nesse aspecto, se os senhores deputados assim entenderem, eu explico que uma vez que ocorrem instrução de várias infrações num espaço de tempo e com semelhante fase processual, há aqui aquilo a que a lei designa o cúmulo jurídico. Esse cúmulo jurídico tem em vista, é esse o fim e é isso que acontece, a redução, a compressão do valor da coima. Ou seja, aqui não há um somatório aritmético e a soma das infrações e do valor das sanções umas com as outras. O que há é uma soma do total e depois o fracionamento de acordo com as regras legais para se encontrar um cúmulo jurídico. Se os senhores deputados me disserem que isto é uma solução legal que pode ser aqui aproveitado por infratores ou potenciais infratores de uma dimensão que tenha Altice, eu posso ter a tendência a concordar, mas por outro lado também será ajustado para o grande número do tecido empresarial português de pequeníssimas, micro e até nano empresas. Portanto, sim, há aqui a aplicação da lei, que é isso que a ACT faz, é aplicar a lei, enquadra os factos e aplica a lei. Quando os interlocutores, nomeadamente os arguidos, não estão de acordo com essa interpretação factual e enquadramento jurídico, obviamente recorrem para o Tribunal e o Tribunal decide. Por isso é que eu me referi atrás e sem falsas modéstias para com a casa que eu represento e que sirvo. De facto, a ACT levantou muitos autos à Altice, muitos deles com infrações muito graves e, aliás, com sanções acessórias, que também estão publicadas no nosso
nosso site e que em tribunal, discutido em tribunal, portanto, objeto da não adesão, não concordância pela arguida, foram reafirmadas pelo tribunal a razão e a justeza da aplicação da sanção pela ACT e foram condenadas. E é nisto, resumidamente, não sei se o meu tempo já passou ou não. Acabou de terminar o seu tempo. Mas, resumidamente, é esta a explicação que eu posso dar à senhora deputada do PCP, Diana Ferreira, a quem tenho muito gosto de rever e que cumprimento também. Muito obrigado, senhora doutora. Passamos agora à fase dos grupos parlamentares. Serão 5 minutos por cada grupo parlamentar, por ordem decrescente de representatividade. Começamos então pelo grupo parlamentar do Partido Socialista e o Sr. deputado Nuno Sá. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que me conseguem ver e escutar. Sim, perfeitamente. Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar a Sra. Doutora Fernanda Campos e a Sra. Doutora Ernestina Silva como Inspetora-Geral do Trabalho em Exercício e cumprimentar de uma forma geral os trabalhadores da ACT que aqui representam. Eu queria, antes de mais, referir-me ao próprio requerimento que está na base desta audição, que refere nesse requerimento os números e as intervenções realizadas pela ACT, que aqui foram descritas pela Sra. Inspetora-Geral do Trabalho, que também já haviam sido referidas pelo Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, e eu entendo, talvez ao contrário do PCP, que isso significa esses números que a ACT, tal qual referiu a Sra. Inspetora-Geral, no caso em concreto em análise da Altice, está a atuar, está a agir, e daí a existência deste relatório e números de intervenção perante a ACT e desencadear os respectivos processos de contornação até ao seu trâmite final. Quando aqui se refere também, e ainda estou no requerimento, que a empresa tem uma prática regular de violar a lei, não estou habilitado e durante o debate prosseguiremos esta mesma afirmação, a fazer essa avaliação perentoriamente, mas o que é certo é que, se assim for, a ACT também terá o registro de infrator e a reincidência do infrator constitui motivo de agravamento das próprias sanções. E quando o PCP refere no requerimento que haverá uma incorporação dos custos das contraordenações e que é encarado de ânimo leve pela Altice, confirma a visão do PCP sobre a atuação da ACT. Eu não sei bem o que é que isto traduz, mas o que a ACT faz é a aplicação da lei, tal qual a Sra. Inspetora-Geral referiu. Se existem violações de direito, a ACT atua e a ACT atua dentro daquilo que são as suas competências e dentro do direito e não faz qualquer intervenção política nem nenhuma avaliação política sobre o mundo laboral. Posto isto, o que é importante nesta audição é, de facto, esclarecer esta situação, perceber em que moldes, em que situação é que estamos, perceber o papel da DGERT e da ACT neste despedimento coletivo, garantir que a ACT e a DGERT vão atuar no sentido que se cumpra a legalidade e também já dar aqui uma outra nota que era importante clarificar, que é quando vêm notícias dirigidas de que o relador, com cumplicidade do Governo, é que determine e é responsável por estes despedimentos. A ACT, conhecendo o processo, naturalmente que pode fazer alguma consideração sobre estas notícias e afirmações, que são acusações, que são graves, porque o empregador, a Altice, tem que fundamentar objetivamente e com nexo de causalidade se tem fundamentos para proceder a um despedimento, no caso coletivo, e não fundando esse despedimento em acusações políticas, seja ao regulador, seja ao governo, seja a qualquer outra instituição pública. Nós também gostaríamos de perceber o que é que poderá ser feito
pelos diferentes poderes políticos e que a ACT aqui nos diga se há algo mais que os poderes públicos podem fazer para evitar os despedimentos, atendendo à natureza privada da Altice. E a este propósito, deixar bem claro que o Partido Socialista não aceita, não tolera ilegalidades nem abusos laborais e muito menos que estes sejam cometidos atirando as culpas para os poderes públicos, como o Governo ou outros, ou para o bode expiatório da crise provocada pela pandemia Covid-19. O PS está comprometido com a agenda do trabalho digno, com mais qualidade no emprego, com segurança no direito dos trabalhadores, colocando, aliás, o emprego como motor da nossa recuperação económica. E daí, não só as medidas que o Governo tomou para proteger e valorizar o emprego, os rendimentos dos trabalhadores e a nossa economia, mas também a preocupação do Partido Socialista com a garantia e efetivação dos direitos dos trabalhadores nas condições de trabalho, pelo que reforçamos os inspectores da ACT, hoje com um número recorde de inspectores e até mecanismos jurídicos para fazer face aos desafios. Eu vou terminar, Sr. Presidente, se me der só uma tolerância de 30 segundos. Sim, agradecia que fosse fique muito rápido. claro a determinação e a ação do PS no combate à precariedade e a agenda do trabalho digno e a prioridade ao emprego. Atendendo, e termino, à situação da Altice, mas também a notícias e ao contexto de crise. Notícias que antevêm reestruturações e despedimentos, designadamente despedimentos coletivos. Veja-se o caso do que está a acontecer no setor bancário. Seria importante também aproveitar esta audição e a presença da Sra. Inspetora-Geral do Trabalho para perceber, além do reforço de meios de inspectores de trabalho que já foi feito, o que é que mais se poderá melhorar para dar mais eficácia e capacidade à intervenção da ACT, designadamente em termos de mecanismos, de procedimentos jurídicos e até articulação com outras entidades. E eu penso que este debate é um debate pela positiva, enriquecedor, para todos agirmos de forma a combater e a que não haja ilegalidades e abusos laborais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Carla Barros. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar naturalmente as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento especial para a doutora Fernanda Campos, Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, e a doutora Ernestina Silva, Diretora da Direção de Serviço de Apoio à Atividade Inspectiva, sobre este tema aqui do despedimento coletivo na PT Altice. Este assunto do despedimento coletivo da Altice já tem sido alvo de inúmeros debates parlamentares e inúmeras audiências e audições neste Parlamento, quer ao nível das comissões parlamentares, quer ao nível interno do grupo parlamentar. Naturalmente que o PSD expressa uma enorme preocupação pela situação que estes trabalhadores e as suas famílias estão a viver, naturalmente por estarem ligados a um setor altamente tecnológico e de um elevado grau de especialização. Nós sabemos que a pandemia serve muitas vezes de desculpa para todas estas situações de despedimento coletivo que estão a ocorrer, e nós não podemos, naturalmente, a reboque da pandemia, permitir que os direitos dos trabalhadores sejam beliscados ou sejam feridos da forma como muitas vezes vem a ocorrer. Apesar de tudo, as reestruturações nas empresas têm de ser feitas e têm sido anunciadas. Aquilo que era evitável e o último acontecimento que nós esperamos que venha a acontecer nas reestruturações destas grandes empresas é que não venha efetivamente a ser o despedimento coletivo. Mas nesta situação aqui é nisto que está a culminar. Nós temos que distinguir aqui, e muito bem como o Sr. Deputado Nuno Sá referiu, aquela que é a atuação da Autoridade para as Condições de Trabalho e posteriormente também dos tribunais e a atuação do Governo. Em termos políticos, o PSD tem apelado e temos insistido que neste momento particular
de pandemia e de inúmeras reestruturações ao nível empresarial que estão a ocorrer em empresas de grande dimensão, que o Governo, através dos seus ministérios, se possa envolver de uma forma mais próxima, mais adequada, de mais diálogo junto das entidades empresariais. E isto implica que a atuação do Governo seja uma atuação mais reforçada, diferente daquela dos tempos normais que vivemos até à pandemia, porque os despedimentos coletivos são, efetivamente, um mal maior. Uma infelicidade que está a acontecer quase todos os dias e todos os dias já anunciados novos despedimentos coletivos e, por isso, o Governo tem de ter obrigatoriamente uma atuação redobrada. E depois, naturalmente, o que é que esperamos da parte da Autoridade para as Condições de Trabalho? É que realmente haja muito mais empenho no terreno, muito mais ações inspectivas desenvolvidas para que os processos possam, enfim, na última fase, evitar que possam ir a tribunal, porque para que um trabalhador venha a conseguir provar pela via do tribunal a ilicitude de um despedimento coletivo, isto é um processo extremamente moroso, extremamente difícil de enfrentar, quer por parte do trabalhador, quer por parte da sua família, e, portanto, devíamos evitar que isto pudesse acontecer. Muito agradecido está o Grupo Parlamentar do PSD por todos os dados que a Autoridade para as Condições de Trabalho aqui trouxe, e o que nós precisávamos aqui de detalhar mais um pouco era perceber se a senhora Inspetora-Geral tem dados sobre as ações inspectivas que desenvolveu ultimamente. Portanto, eu percebi que os dados são dados muito gerais, mas focando-nos neste tempo particular, desde o anúncio do despedimento coletivo, desde este anúncio de reestruturação dos recursos humanos da empresa, era perceber desse tempo até aqui, até aos dias de hoje, que novas ações é que foram desenvolvidas e em que áreas, em que assuntos, para que nós possamos ter dados, digamos, deste momento particular que estamos a viver. De nossa parte, penso que podemos dar por concluída este momento da intervenção do PSD, deixando sempre aquele apelo ao Governo que acorde para este momento particular que estamos a viver e que a ACT possa também, junto do Governo, reivindicar mais meios para que possa atuar devidamente junto das empresas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, queria cumprimentar a doutora Fernanda Campos. É sempre um gosto ouvi-la de novo, saber que está bem. E queria antes de ir a algumas perguntas mais concretas, dizer-lhe que, do nosso ponto de vista e daquilo que temos vindo a conhecer, a ouvir, a procurar perceber sobre este processo, o que está em causa neste caso é uma nova manipulação e um novo balão de ensaio que a Altice está aqui a utilizar através deste procedimento. Há questões gerais que têm a ver com o cúmulo jurídico que aqui trouxe, com a eficácia ou a falta de eficácia do regime de controle nacional, com a própria lei, com o facto da lei permitir, facilitar o despedimento por via do abaixamento das compensações ou pelo facto de impedir um trabalhador de contestar um despedimento que considere ilícito a partir do momento em que tenha recebido a compensação. Enfim, há várias normas legais que favorecem, do nosso ponto de vista, a impunidade e que favorecem a chantagem que as empresas fazem sobre os trabalhadores, mas essas verdadeiramente são mais da responsabilidade do Parlamento. Aliás, são da responsabilidade do Parlamento, são da responsabilidade dos legisladores e das legisladoras, e não da ACT. E depois há outras matérias que têm a ver com a intervenção do próprio Governo e com sabermos como é que o Governo tem atuado. O Governo tem estado
muito passivo a assistir a este processo do nosso ponto de vista e valeria a pena não apenas intervir neste processo, mas até ir mais longe e impedir o despedimento em empresas com lucros, como é o caso da Altice. Mas sobre este caso concreto, os relatos que nós temos é que desde que a Altice anunciou o despedimento de quase 300 trabalhadores, iniciou um novo processo de chantagem, de assédio moral, de esvaziamento de funções, inclusivamente cortou o acesso dos trabalhadores que estavam na lista de despedimento ao mail da empresa, ao portal da empresa, ao parque de estacionamento e, portanto, somou esse esvaziamento ilegal de funções e essa forma de assédio à violência que já era em si mesmo o anúncio, a ameaça do despedimento. Gostávamos de saber se a ACT já interveio sobre isto, se tem tido estes relatos e qual foi o resultado das ações inspectivas que tenham feito sobre este processo agora. Por outro lado, parece-nos que está a haver aqui uma manipulação uma espécie de ficcionamento da extinção de postos de trabalho, porque ao mesmo tempo que se está a invocar essa extinção de postos de trabalho, por razões de reestruturação, está-se a contratar serviços em outsourcing para funções semelhantes àquelas que se está a abolir na empresa, o que significa que parece estar em curso um processo em que o despedimento é um mecanismo de substituição de trabalhadores com direitos integrados no acordo de empresa por trabalhadores precários, externalizados e em outsourcing. E sobre isso eu gostava de saber também se a senhora Inspetora-Geral considera que a ACT tem armas para intervir sobre isto. Tem armas jurídicas, tem armas legais, tem armas inspectivas que lhe permitam aferir esta manipulação e, portanto, desse ponto de vista, proteger os trabalhadores desta forma de manipular e, do nosso ponto de vista, desrespeitar aquilo que são os preceitos, a intenção da lei. E mesmo para terminar, no fundo, penso que interessaria perceber, relativamente a este processo mais recente, se houve inspeções, o que é que elas concluíram e também qual tem sido a natureza das contraordenações, porque trouxe-nos aqui, é útil a informação mais quantitativa, mas seria importante também ter alguma informação qualitativa sobre quais foram essas infrações. Nós sabemos que a Altice é uma empresa, é um fundo abutre que tomou conta da EPT e que tem primado por um desrespeito absoluto com os trabalhadores. Tivemos um processo muito intenso de luta contra a Altice por causa da fraude à transmissão de estabelecimento e por acaso, inclusivamente na altura a ACT atuou e atuou bem, mas os trabalhadores que ganharam os processos contra a Altice nesse processo de fraude à lei por via da utilização da figura da transmissão de estabelecimento, esses trabalhadores que o Tribunal obrigou a Altice a integrar na empresa estão agora a ser vítimas de uma retaliação porque foram todos colocados na lista para despedimento para saberem que não tinham que ter exercido os seus direitos no Tribunal. Isto é grave, porque isto são formas de intimidar os trabalhadores, de os amordaçar, de os humilhar, de os espezinhar e de fazer com que eles sintam que verdadeiramente a lei não vale. Aqui vale a lei do mais forte e é isso que a Altice, é o sinal que a Altice está a dar neste processo e certamente a ACT estará, desse ponto de vista, do mesmo lado que nós, que é a defesa da parte mais frágil desta relação laboral. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à intervenção do Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, e reitero desde já os cumprimentos à doutora Fernanda Campos, a Sra. Inspetora-Geral, também à doutora Ernestina Silva, agradecendo desde já a intervenção feita pela Sra. Inspetora-Geral com os elementos e com os dados que aqui também trouxe, que são para nós importantes, registando aqui também as questões que também foi assinalando, não é? Começou por dizer também no início que não há condicionalismos na atuação da ACT a não ser a própria lei, o que naturalmente, até enquanto grupos parlamentares da Assembleia da República, enquanto capazes de produção de legislação, nos deve também fazer refletir de alterações
à lei que efetivem ou que tornem mais célere também o cumprimento de um conjunto de direitos laborais, além do necessário reforço dos direitos dos trabalhadores, porque efetivamente hoje é muito mais fácil despedir, é muito mais fácil recorrer a vários instrumentos para fomentar a precariedade, e essas alterações ao Código do Trabalho que têm naturalmente que ser feitas, o PCP tem proposto, mas registramos também essa mesma afirmação, sendo que também da parte do PCP nós temos defendido que deve ser conferida uma ação executiva às próprias decisões condenatórias da ACT, numa iniciativa legislativa que está já na especialidade na Comissão de Trabalho, e que também atempadamente teremos a oportunidade de falar sobre a mesma, mas também nesse sentido para que as próprias ações, as próprias decisões condenatórias da ACT possam ter um efeito executivo também sobre os infratores, sem toda a demora que possa estar associada ao processo. Nós também queria aqui colocar uma outra questão ainda, porque a senhora inspetora falou das questões do cúmulo jurídico, no fundo, ou seja, do conjunto das contraordenações aplicadas à ACT, que resultaram no valor dos 462 mil euros, ou seja, também estando aqui subjacente que o cúmulo jurídico acaba por funcionar como um atenuante em relação às próprias infrações, e tentar perceber também se no conhecimento que têm, se esse cúmulo jurídico resultou não também muitas vezes de próprias demoras do ponto de vista do próprio processo judicial, porque isso também é uma matéria que não é pouco importante quando tratamos destas questões, as demoras da própria justiça, além das dificuldades no acesso à justiça, mas isso é para um outro fórum, mas estas mesmas demoras, e se a questão do cúmulo jurídico acaba também, no fundo, por beneficiar aqui, neste caso, os infratores, sendo que, importa aqui também dizer, embora isto se aplica a todas as empresas, o que também é verdade é que uma micro ou uma pequena empresa não tem nem de longe nem de perto os recursos humanos e até financeiros para poder recorrer a grandes escritórios de advogados que possam tratar de todos os seus processos de despedimentos e outros processos que são desencadeados contra os próprios trabalhadores da empresa. Por isso há uma diferença, naturalmente, entre estas empresas que não é pouco importante. Queria ainda, nesta audição, colocar aqui mais algumas observações, mesmo em relação às questões da própria ACT. O senhor deputado do PS falou do reforço de inspectores da ACT. O PCP tem proposto e propôs várias vezes o reforço efetivamente destes profissionais para que a ACT possa ter uma resposta célere e eficaz e de proximidade também com as situações que deve acompanhar, e além do reforço destes profissionais propusemos também o reforço no âmbito de outros profissionais como os técnicos superiores, e importava aqui saber, até por parte da senhora Inspetora-Geral, se de um ponto de vista dos meios humanos a ACT tem neste momento as condições para assegurar o conjunto das ações inspectivas que tem que assegurar. Deu aqui os números específicos em relação a este despedimento da Altice, a toda esta situação da Altice, que nós também agradecemos, mas perceber se além da questão dos inspectores, também a questão dos próprios técnicos superiores é uma matéria a ser ponderada e a ser reforçada. Importava aí ainda perceber, de um ponto de vista desta própria situação da Altice e do que está neste momento em causa e do processo que está a ser desenvolvido, se foi comunicado à ACT por organizações representativas com quem reuniram ou mesmo por outras denúncias individuais que tenham chegado, e até porque foram situações que chegaram ao grupo parlamentar, ou seja, esta questão da substituição de trabalhadores da PT Altice por outros trabalhadores subcontratados num comportamento que fomenta a precariedade, e também que processos, no fundo, de chantagem, de intimidação ou de pressão sobre os trabalhadores chegaram também à denúncia ao ACT, e os últimos que a seguir também foram desencadeados por parte da ACT para
para efetivamente condenar esses mesmos comportamentos, porque nós não temos nenhum problema em dizê-lo, perante um comportamento reiterado por parte da PT Altice de violações dos direitos dos trabalhadores. Muito obrigado, Sra. Deputada. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, o Sr. Deputado Nuno Sá, do PS, ou anda distraído ou então não tem efetivamente essa informação, mas há vários anos e há largos anos que a Altice tem uma prática reiterada de atropelo aos direitos laborais dos trabalhadores que não pode continuar a ser ignorada, até considerando o setor de que estamos a falar e a importância estratégica desta mesma empresa para o país, sendo que não ignoramos também que isto é a fatura que estamos hoje a pagar da privatização da própria PT. Muito obrigada, Sr. Presidente, e obrigada pela tolerância mais uma vez. Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos então à fase da resposta conjunta por parte da ACT, equivalente às 4 intervenções e, portanto, no tempo indicativo de 20 minutos. Tem a palavra a Sra. Inspetora. Muito obrigada, Sr. Presidente, e obrigada também aos Srs. Deputados Nuno Sá, do Grupo Parlamentar do PS, à Sra. Deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, e também, de novo, à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP, a quem a todos agradeço as questões que nos puseram. Eu começava por dizer que o que esteve em causa até esta intervenção de 2021, que já lá vou, tem sido infrações muito graves de obstaculizar a prestação efetiva do trabalho, de assédio sobre os trabalhadores, de violação do instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, de falta de pagamento também pontual de retribuição a trabalhadores. É só um caso, mas tem a ver com um processo ligado ao assédio que foram vítimas alguns trabalhadores, também reintegração do trabalhador após despedimento, também foi uma das matérias sancionadas pela ACT, exposição a riscos biológicos, mobilidade funcional, a fixação de direitos e deveres em matéria de igualdade. Estas foram essencialmente as violações, as matérias violadas pela Altice e pelo grupo, o grupo empresarial que representa. Neste momento está em curso, como eu referi inicialmente, estão em curso 23 processos inspectivos à MEL Comunicação Multimédia, um processo inspectivo à PT Contact, 3 processos inspectivos à Altice Portugal e um processo inspectivo à Altice Labs SA. Estes processos inspectivos já foram todos iniciados no decurso, antes até de nos chegarem pedidos e da reunião com as estruturas representativas dos trabalhadores. Com as notícias que tivemos no jornal, decidimos fazer intervenção na sede, aqui em Lisboa, na Altice, e o nosso serviço desconcentrado de Lisboa Oriental iniciou a intervenção inspectiva por nosso impulso, por impulso de iniciativa da ACT, nas matérias que nos pareciam resultar, verificando, e estão em curso essas verificações, que nos parecia resultar das notícias que vinham a público, nomeadamente a verificação dos aspectos relativos ao despedimento coletivo. Obviamente, e como os senhores deputados referiram, o despedimento coletivo é um recurso legal para a reestruturação das empresas, obedecendo aos requisitos que a lei impõe, e de facto é um recurso, e a ACT, também voltando aqui a frisar que a lei é o instrumento de ação, o instrumento de trabalho da ACT, e portanto fomos verificar esses aspectos,
os aspectos que a ACT verifica são aspectos formais, se estão dentro do prazo, etc., mas também se a esses aspectos formais corretos corresponde substancialmente aquilo que são a garantia dos direitos dos trabalhadores que são abrangidos pelo despedimento coletivo, e isso está a ser feito e foi feito por impulso quando começaram a sair as notícias. Está a ser objeto de intervenção o dever de ocupação efetiva, circunstâncias de verificação ou não de assédio moral, que são predominantemente as matérias que estamos a verificar dentro desses processos inspectivos, se existem ou não e de que forma, e obviamente também a cedência ou não, legal ou não, a transferência de trabalhadores. Também está na esfera de análise dos processos inspectivos que estão em curso, estes todos que eu acabei de referir, que estão em curso este ano e que obviamente, a cada passo estão a ser seguidos, não só pelos 16 centros locais da ACT, serviços concentrados da ACT, e também, obviamente, aqui com o acompanhamento muito de perto, o meu acompanhamento muito de perto. Eu sou inspetora de trabalho há 25 anos, inspetora de terreno, e neste momento tenho o privilégio de estar a servir a casa noutras funções, mas isto para dizer que há um acompanhamento muito próximo da direção, que foi a direção que reuniu com a estrutura, a direção e a senhora diretora da Direção de Serviços, que aqui está presente, que reunimos com as estruturas representativas dos trabalhadores e que apreendemos todas as preocupações que nos foram transmitidas, que reforçaram aquilo que nós já tínhamos percepção, quer pela preparação da intervenção no âmbito das notícias que foram saindo e da experiência que já temos na intervenção nesta empresa, na PT, anterior PT, e portanto foi tudo isto que nos levou a esta iniciativa, e com a informação mais concretizada que nos foi fornecida pelas estruturas de representação coletiva dos trabalhadores, obviamente que direcionamos melhor, com maior assertividade e mais cirurgicamente, para os locais de trabalho e os aspectos que nos foram aqui trazidos. Neste momento, como disse, os procedimentos que foram adotados até agora têm sido a notificação para a entrega de documentos para nos permitir uma análise. São assuntos todos de elevada complexidade. Temos estado também em articulação com a DGERT para verificar pontos importantes relativamente à evolução daquilo que é o acompanhamento do despedimento coletivo feito pela DGERT, e obviamente vamos estar aqui com toda a atenção e mobilizando todos os instrumentos mobilizáveis para aquilo que for identificado, para, obviamente, aplicar à Altice ou às empresas do grupo Altice. E este tem sido e vai ser o acompanhamento da ACT nesta empresa ou em qualquer outra. Infelizmente, os despedimentos coletivos, sendo um instrumento legal, tem que ser, no nosso ponto de vista, o último recurso das empresas para se viabilizarem ou reestruturarem ou o que for, mas tem que ter aqui um acompanhamento muito atento e absolutamente assertivo da ACT, porque de facto como disse a senhora deputada Carla Barros, do grupo parlamentar do PSD, é de facto brutal e tem um impacto brutal na comunidade onde se efetiva, tem impacto nas famílias, isto do macro para o micro, e no próprio trabalhador, e é absolutamente devastador e, portanto, é um assunto de extrema prioridade e de absoluta atenção, que mobiliza a atenção absoluta da ACT, que aliás já tem provado que o faz noutras circunstâncias, na própria PT ou Altice agora, e fará também desta maneira.
Relativamente aos meios da ACT, a ACT tem reforçado os seus meios e está a trabalhar para reforçar, tem aberto procedimentos para integração, recrutamento e integração de técnicos superiores. A intervenção da ACT não é garantida exclusivamente pelos inspectores, embora sejam esses que aplicam os procedimentos inspectivos e fazem os processos inspectivos. Há aqui, para que eles sejam bem-sucedidos, há necessidade de outros técnicos que façam a instrução dos processos de contraordenação, façam outro tipo de gestão e a ACT está a trabalhar nisso. A ACT está também a trabalhar num sistema de informação e interação mais facilitada com os outros, de forma a poder nomeadamente, com recurso à data mining, poder planear mais estrategicamente e mais cirurgicamente a sua intervenção inspectiva, para que possa ser de maior sucesso. Está a formar os seus inspectores e também os seus técnicos para uma abordagem mais holística às relações de trabalho e uma abordagem que não se fique pela ação reativa, ou melhor, que antecipe esta necessidade de ação reativa. E esse trabalho tem sido feito, está em curso, está a ser feito com abertura de concursos, com aquisições e com muito trabalho interno de elenco e de identificação de aspectos que podem melhorar a sua atuação e o seu serviço público de inspeção de trabalho e de promoção da segurança e saúde no trabalho às empresas, aos trabalhadores e às empresas que servem o país. E isto é fundamental que aconteça. Os recursos da ACT não é só recursos humanos, é também, e cada vez em grande medida, recursos de informação e de tratamento, recolha e tratamento de informação, e é nisso que estamos a trabalhar para dar uma resposta o mais antecipada possível aos fenómenos que estão a acontecer e que nos preocupam imenso e que acompanhamos e participamos nos debates e contribuímos para o debate sempre que nos é solicitado e mesmo quando não é solicitado, de acordo com as atribuições legais da ACT, damos nota à tutela daquilo que, do nosso ponto de vista, poderá beneficiar a aplicação da lei, quer a sua celeridade, quer na sua extensão e nas possibilidades que ela traz, e é isso que a ACT está apostada em fazer e tem feito e está no caminho de fazer. Obviamente que podemos melhorar muitos aspectos, como disse o Sr. Deputado José Soeiro, há aqui uma série de fatores que contribuem para um quadro genérico que temos. Neste momento estamos aqui a debater e a focar num grande empregador, mas temos, a maioria dos nossos empregadores são pequeníssimos e médios empregadores, e temos que adequar os vários fatores que confluem para uma solução holística das relações de trabalho e da sua verificação e controle, que é isso que faz a ACT. Promove a regularidade, informando, e determina a regularidade inspecionando e, sendo o caso, sancionando quando as infrações e a necessidade de alteração desse comportamento seja o instrumento, o auto seja um instrumento para o fazer, porque é isso que pretendemos, é que haja uma atuação da ACT que seja eficaz e que altere o comportamento. O objetivo não é apenas, ou não se fica por sancionar é um meio para conseguir um nível, elevar o nível de regularidade dos empregadores e é isso que temos estado a fazer durante o trabalho que temos. Vamos melhorando e estamos absolutamente, obviamente, disponíveis para participar nos debates que forem necessários, para estar disponíveis, quer para os senhores deputados, quer para os parceiros sociais, discutindo e contribuindo para o debate daquilo que pode ser uma melhoria
quer do quadro legal, quer de outros fatores que possam contribuir para uma eficácia, uma maior eficácia no serviço público que a ACT presta, inspecionando e determinando o cumprimento de legislação laboral. E penso que dei resposta, que percorri as questões que me foram colocadas. E, de qualquer forma, eu poderei fazer chegar, se assim entenderem, um resumo da minha intervenção com os dados que foram aqui transmitidos e o ponto de situação atual, que é este que vos estou a referir, de que temos os processos em curso. São processos abertos recentemente, fruto das notícias e da interação que temos tido com os representantes dos trabalhadores e que continuamos a fazer e que estão em constante diálogo connosco, quer ao nível central, quer nos serviços desconcentrados da ACT, e penso que é tudo neste momento, sem prejuízo, obviamente, de me poderem fazer chegar as questões que entenderem úteis e que eu terei todo o gosto e responderei o mais célere e o mais rápido que puder e da forma mais esclarecedora que for capaz. Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Respondendo ao seu repto, dizer-lhe que é de extrema utilidade que nos pudesse fazer chegar essas informações escritas, porque assim consolidamos, digamos, aquilo que foi o resultado desta mesma reunião. Com certeza, Sr. Presidente. Muito obrigado. E, portanto, damos por finalizado esta audição. Relembro às senhoras e senhores deputados que amanhã teremos a reunião normal semanal da Comissão de Trabalho e Segurança Social pelas 11. Até amanhã e boa tarde a todos. Adeus, muito boa tarde e obrigada.